Filtros IR parte 4. Agora sim vamos conhecer a estrutura do filtro IR. Para conhecer essa estrutura, vamos começar com a estrutura de um filtro FIR com 4 taps. Aqui está o nosso filtro FIR com 4 taps. Essa estrutura pode ser desenhada desta maneira. É a mesma estrutura, só está desenhada de uma maneira diferente. Aqui nós temos 3 delays, aqui temos 3 delay, os coeficientes H0 e H1 aparecem por aqui. E xn, xn-1, xn-2, n-3. Este de fato é o nosso filtro FIR, apenas desenhado de uma maneira diferente. Repetindo aqui as duas figuras anteriores, para ambos os casos, nossa equação, a diferença é esta. A equação que descreve a saída deste filtro é esta daqui. Essa equação nós vimos que ela é chamada de equação a diferença. Agora sim, a figura abaixo apresenta a estrutura de um filtro IR. Essa é a estrutura do nosso filtro IR. À esquerda, nós temos a estrutura que acabamos de ver para o filtro FIR. E aqui à direita, nós vamos ter a estrutura completa agora do filtro IR. A parte esquerda aqui é chamada de cálculo feed-forward. E a parte direita é chamada de cálculo feedback. No lado esquerdo, lá no nosso filtro FIR, este ponto intermediário é um ponto que depende somente dos valores da entrada e amostras anteriores. Já para calcular a saída total do filtro, ele depende deste ponto intermediário e também de saídas anteriores para calcular a própria saída. Essa de fato é a diferença que a gente tem de um filtro FIR para um filtro IR. No filtro IR nós vamos ter cálculos também da saída utilizando as saídas anteriores. Repetindo a figura, para diferenciar os coeficientes da realimentação positiva e negativa, denotamos os coeficientes da realimentação positiva, esta parte feed-forward, pela variável BK, e da realimentação negativa, a parte ali do feedback, pela variável AK. Enquanto lá no filtro FIR os coeficientes tinham as letras H, aqui nós vamos ter coeficientes com letra B e letra A. A parte feed-forward vai ter coeficientes com letra B, B0, B1, B2, B3, e assim por diante. E a parte feedback, os coeficientes são chamados de A1, A2, A3 e assim por diante. Uma distinção aqui é que o A0 ele não aparece, o B0 aparece, o A0 não aparece. Isso significa que o A0 é sempre 1 e por isso ele é omitido na estrutura do filtro IR. Falou em filtro IR, o A0 sempre será 1 e por isso a gente pode omitir ele diretamente aqui. Este filtro, portanto, tem 7 coeficientes. O oitavo coeficiente aqui, que é 1, ele não aparece aqui na estrutura. Embora ele exista, ele não aparece aqui na estrutura. Novamente temos a figura da estrutura do filtro IR. Agora a equação a diferença do filtro IR é dada por esta equação. Em destaque nós temos a parte que foi adicionada em relação ao filtro FIR, ou seja, aqui em preto seria a parte do filtro FIR, este ponto intermediário calculado por esta parte em preto da equação, e realmente a parte total agora da equação inclui também a parte feedback, que é essa parte em azul. Novamente, pelo fato do A0 ser 1, o A0 estaria multiplicando esse YN. Aqui na equação já começamos diretamente com A1. E de fato, se você pegar este ponto, o y de n é igual ao dn, que é toda esta parte em preto, mais A1 vezes y de n menos 1, A2 vezes y de n menos 2, A3 vezes y de n menos 3. Mais uma informação neste momento é que a quantidade aqui de coeficientes do lado de feed-forward e feedback não precisam ser a mesma quantidade. Nós podemos ter quantidades diferentes de coeficientes da parte feedback e da parte feed-forward, como a gente vai ver mais adiante também. Algumas conclusões finais. Lá nos filtros FIR, os coeficientes H de K eram obtidos pela resposta do filtro ao impulso. E o projeto lá nos filtros FIR era feito pela transformada discreta inversa de Fourier. Nos filtros IR, infelizmente, esses métodos não se aplicam. Tudo que nós aprendemos lá para os filtros FIR não pode ser usado nos filtros IR. O projeto de filtros IR possui outros métodos que serão vistos mais adiante. Essa é a mensagem final neste vídeo. Conhecida a estrutura do filtro IR, tudo que nós vimos lá para os filtros FIR não vai valer aqui para os filtros IR, que seja resposta em frequência, método do projeto, resposta ao impulso, obtenção dos coeficientes. Os filtros IR possuem uma particularidade
para a obtenção desses mesmos parâmetros, que nós vamos ver mais adiante. Aqui termina este vídeo.